Eu em nenhum momento achei válidos os acontecimentos do dia 12 de dezembro e do dia 8 de janeiro. Em nenhum momento elogiei ou achei válidos, eu achei que os acontecimentos foram lamentáveis, inadmissíveis, é que quererem caracterizar atos isolados, sem chefes definidos. Os fatos aconteceram, são lamentáveis, têm que ser apurados, têm que ser investigados, mas não pode ter uma definição pronta, ou então não precisaria existir a CPI. Uma nota no portal Metrópolis dizendo que alguém gritou, perguntando para o senhor se o ladrão subia a rampa. Essa era basicamente a frase de efeito da extrema-direita brasileira nesse contexto. E que o senhor teria dito não. Isso é verdade? Não tinha nome na pergunta, e eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa. Continuo achando isso. Não tinha nome na pergunta. A pergunta é como se eu perguntasse ao senhor hoje... Mas o senhor acha correto responder para nós dessa forma essa pergunta? Porque nós estamos falando... Nós estamos num contexto, assim... Estava contextualizado. O senhor era uma liderança desse setor político, esse setor estava acampado na frente dos quartéis. É porque eu acho que, me parece incorreto o senhor responder dessa forma para nós, porque, desculpa, com todo respeito, me parece uma brincadeira com a nossa inteligência. Por quê? Porque perguntaram para o senhor, o ladrão sobe a rampa e o senhor... Eu estava dentro do carro e apareceu uma pergunta que eu nem me lembro exatamente, mas eu tenho certeza que não tinha nome. Ladrão sobe a rampa? Não. Porque tem um vídeo, porque primeiro o senhor negou que tinha respondido a pergunta, e depois o vídeo apareceu, e aí hoje a resposta é que o senhor não sabia quem era o ladrão. A ideia que eu tinha é que tinha acontecido várias perguntas da mesma hora. Tá? E eu respondi não. Aí atribuíram esse não à pergunta se ladrão sobe a rampa. Não tem maior problema nisso, não. Eu acho... As narrativas é que são... Eu fico um pouco impressionado mesmo com enfim, esse depoimento, porque eu acho que a gente precisa ter um pouco de concretude. Nós estávamos contextualizados. As coisas aconteceram em dezembro, elas aconteceram em janeiro, elas aconteceram agora no país. Eu também fico impressionado com a sua criatividade, porque não aconteceu nada. A minha criatividade são com fatos. Eu trouxe uma coluna do Guilherme Amado e o senhor disse está tirando conclusões. Primeiro o senhor disse que não havia acontecido. Depois o senhor disse que aconteceu quando o vídeo veio a público. Porque primeiro ele havia dito que não aconteceu. General, o senhor conhece o general Carlos José Russo Assunção Penteado? Era meu secretário executivo. Era o secretário executivo do GSI, correto? Sim. Ele permaneceu até o dia 8 de janeiro. Eu não tenho ideia. Porque o senhor disse que tinha exonerado todo mundo da sua equipe no dia 31 de dezembro. Não, deixei por conta do general Gonçalves Dias exonerar quem ele quisesse. O general Penteado, como todos os generais que são classificados no GSI, não foram classificados por pedido meu ou por interferência minha. O general Penteado é um general extremamente competente, foi colocado pelo Exército como secretário executivo do GSI quando o general Baganha se afastou. Então, não há nada pessoal na indicação do general Penteado. O colunista Paulo Capelli, do portal Metrópolis, publicou que o general ex-GSI disse que o PT tem cleptocrata disfarçado de político. Ele teria feito publicações contra o PT, ali no momento da véspera da posse, ele ocupava esse cargo. O senhor acredita que ele pode ter prevaricado no dia 8 de janeiro das suas funções, porque ele estava ainda no cargo das suas funções no GSI, ou que, enfim, de alguma forma poderia não ter agido pelas suas convicções políticas? Um dos objetos dessa CPI é avaliar se houve prevaricação de agentes públicos. Pelo que eu conheço do general Penteado, acho que ele jamais faria isso. Mas não posso dizer nada, porque no dia 8 de janeiro eu estava completamente afastado do GSI. Não tinha mais contato com ninguém. O deputado Hermeto perguntou para o senhor sobre José Placídio, né, que teria feito tweets incitando as Forças Armadas. A gente tem conhecimento disso, o senhor disse que curtiu esses tweets. Curti? O senhor confirmou aqui e a gente tem a confirmação que ele postou que o tweet do senhor... O perfil do senhor curtiu essa mensagem. É difícil ter acontecido isso, eu não Mas sei. Mas aconteceu, general. A gente tem a prova aqui que foi apresentada pelo deputado Hermeto. Não o perfil do senhor curtiu.
Não E o acredito Twitter, que foi parece uma coisa sutil, né? Mas o Twitter ele é uma ferramenta de rede social, é uma plataforma de rede social que, toda vez que você curte alguma mensagem, aquela mensagem ela é entregue para muita gente, para um volume muito grande de pessoas, então isso tem uma importância. Imagina um ministro de Estado curtindo algo com esse teor, que incita o Exército a tomar uma atitude contra o resultado das eleições. Então isso é muito grave do meu ponto de vista. Eu não me lembro disso. Então, é mais um assunto muito recente que me parece que o senhor também não se recorda. Eu vejo que as minhas expectativas não eram muito altas com essa oitiva. Porque eu tenho visto que há uma tentativa geral de agora fingir que nada aconteceu. Que o dia 12 de dezembro não aconteceu, que o dia 8 de janeiro praticamente não aconteceu e foi uma obra do acaso. E eu acho que isso é muito preocupante para a democracia brasileira. Eu acho que é preciso que nós tenhamos coragem para investigar aquilo que, de fato, se armou nesse país. Porque o presidente da República não reconheceu o resultado das eleições. Houve, do meu ponto de vista, uma clara tentativa de conspiração de golpe de Estado. O senhor já até respondeu ao deputado Hermeto sobre as conversas do tenente-coronel Mauro Cid com outro representante das Forças Armadas sobre o tema. E eu acho que é nosso dever como comissão parlamentar de inquérito, e esse depoimento de hoje ativa muito mais a necessidade de nós mergulharmos naquilo que aconteceu. Porque nós temos aqui uma lista de pessoas que trabalhavam no Gabinete de Segurança Institucional. Nós temos uma série de reuniões que aconteceram, nós temos declarações contra o Supremo Tribunal Federal, nós temos um roteiro, que do meu ponto de vista é uma trama sórdida, de ataque à justiça eleitoral brasileira, que produziu um dos piores momentos da nossa democracia no dia 8 de janeiro. Nós não estamos falando de um ataque qualquer, nós estamos falando de um ataque aos 3 palácios da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Então isso é responsabilidade, e a responsabilidade de todos, especialmente de todos que ocupam cargos públicos, de ajudarem, contribuírem para o processo da investigação, para que a gente chegue a quem são os planejadores intelectuais, porque isso me importa muito. Muitos daqueles que estavam atuando no dia, talvez, inclusive foram tratados assim pelo ministro Alexandre de Moraes, inocentes úteis, que não são inocentes criminais, mas são inocentes úteis. Mas quem foram aqueles que se reuniram para tentar organizar um golpe nesse país? Quem foram aqueles que planejaram, incitaram setores da sociedade contra a justiça eleitoral, atacaram o Supremo Tribunal Federal, tentaram desacreditar a democracia brasileira para gerar um levante popular, inviabilizando o resultado das eleições. Então, para nós isso é muito preocupante. Muito obrigado, deputado. Eu só queria registrar o seguinte, é a tal história da narrativa. Eu em nenhum momento achei válidos os acontecimentos do dia 12 de dezembro e do dia 8 de janeiro. Em nenhum momento elogiei ou achei válidos, eu achei que os acontecimentos foram lamentáveis, inadmissíveis, que é lógico que foi muito ruim para a própria imagem do Brasil. Então, os fatos que aconteceram foram lamentáveis. O que eu disse desde o início, e insisto, é que quererem caracterizar atos isolados, sem chefes definidos, por isso a CPI está procurando descobrir quem foi financiador, quem é que participou, considero isso altamente válido. Agora, não pode já vir com uma narrativa pronta e querer empurrar essa narrativa goela abaixo. Não é assim. Os fatos aconteceram, são lamentáveis, têm que ser apurados, têm que ser investigados, mas não pode ter uma definição pronta, ou então não precisaria existir a CPI, os fatos já estariam esclarecidos. Então isso é que eu quero colocar, porque fica parecendo que os atos do dia 12 de dezembro são irrelevantes. Não, não são irrelevantes. Uma coisa muito séria, um ataque ao prédio da Polícia Federal. Os de 12 de 8 de janeiro, também atos altamente condenáveis, coisas inadmissíveis, destruição de patrimônio. Então, em nenhum momento pode haver contemplação com isso. O que não pode é querer criar uma narrativa e empurrar essa narrativa.